começar com a pergunta básica, né? Qual que é o seu nome? Então, eu falei que eu sou o Guto, né, Caio? Mas Guto é o meu apelido, né? Meu nome é grande, meu nome é Augusto Luiz Nobre de Melo Neto, que é o nome do meu avô. Então, mas você tem Caio Gabriel, né? Eu tô vendo aqui. Quem tem nome composto sabe que quando a mãe chama pelo nome composto, Caio Gabriel, vem aqui, sabe que o bicho pega, né? A ideia era boa, né? Então, eu sou Augusto Luiz. Então, mas desde pequeno meu apelido é Guto e eu gosto de Guto. Pode me chamar de Guto. Eu sou Isabela, eu vou fazer outra pergunta agora. Claro. Qual a sua profissão atualmente? Eu sou sócio da ERM. A ERM é uma empresa de consultoria, uma multinacional empresa de consultoria com foco em sustentabilidade. Guto, quantos anos de formação você tem? Ih, agora pegou, hein, Gabi? Eu me formei no final de 96. Então, quase 30 anos de formado. O tempo voa. Vocês podem não acreditar, mas o tempo voa. E depois dessa formação, né, que você teve lá em 96, você teve outra formação, se formou em alguma outra coisa, outra graduação? Então, graduação não, Caio. Eu fiz uma pós-graduação, a gente chama um MBA. Você ouviu? MBA é a sigla para Masters Business Administration. Então, é uma pós-graduação e a que eu fiz foi justamente em gestão, em gerenciamento. Eu fiz um MBA executivo. Então, é um curso que ele demora 1 ano para ser concluído. E ele não é uma dedicação integral, porque quando eu fiz em 2000 para 2001. Quando eu fiz, eu já trabalhava, então eu não podia parar de trabalhar, ou não queria também parar de trabalhar, para poder ter algum tipo de complementação da minha formação que fosse com dedicação integral. Então eu acabei fazendo esse MBA, até porque era alguma coisa que eu entendia que ia complementar muitas das competências que eu já vinha desenvolvendo no trabalho. E aí eu imagino que essa especialização te ajudou também como sócio, né? Que hoje você é sócio, hoje em dia, te ajuda na sua profissão atual, né? Ajudou sim, cara, sabe por quê? Porque o curso de engenharia química é um curso bem técnico, né? E aí eu não sei se vocês vão perguntar isso aí, mas eu já falando um pouquinho. E logo que eu estava para me formar, eu fui fazer um estágio em uma empresa norueguesa que fazia auditorias de sistema de gestão. Então, não sei se vocês já ouviram falar em ISO 9000, ISO 14000. Essas normas ISO são normas, são padrões, né, padronizações, e permitem que as empresas tenham, de uma forma organizada, uma consistência naquilo que elas fazem. E aí você tem as empresas implementando esses sistemas de gestão, e você tem outras empresas verificando se aquele sistema de gestão está implementado da maneira correta. Eu trabalhava exatamente nessa empresa, que era uma empresa norueguesa. Então, como parte desse trabalho, eu olhava todos os processos da empresa. Então, eu olhava, por exemplo, o processo produtivo, processo de controle de qualidade, treinamento, a parte de calibração de instrumentos, compras, tal. Então, a gente tinha ali um conhecimento muito bom do que acontecia dentro da empresa, mas algumas partes do que acontecia dentro da empresa eu não via nesse processo de auditoria. Então, por exemplo, atividades da área financeira, da área de contabilidade, recursos humanos, etc. Então, esse MBA, ele foi importante para mim, foi bom para mim, porque ele me ajudou exatamente a complementar essas, assim, e gerar conhecimento nessas áreas que eu não tinha, de fato, um conhecimento muito aprofundado. Tá, agora eu vou perguntar quais habilidades que você considera essenciais para a atuação no mercado de trabalho.
Então, o que eu acho que é essencial? Eu acho que é essencial curiosidade. Acho que é essencial proatividade. Acho que é essencial espírito de equipe. E acho que é essencial também vontade. São todas características que não são necessariamente características técnicas, né, Isabela? Mas são características que possibilitam você trabalhar em qualquer área. A engenharia química, a engenharia de uma forma geral, ela tem essa característica, né? Mas a engenharia química, para mim, ela assim, engenheiros de forma geral, eles são resolvedores natos de problemas. E por quê? Porque a gente tem uma característica que é a gente vê de uma forma muito organizada e muito cartesiana as coisas. Então, se a gente tem um problema, a gente fala, não, vamos, primeira coisa, definir qual é o problema. Aí, qual é a causa do problema? Como é que eu trabalho esse problema? Como é que eu ataco a causa do problema? Como é que eu faço com que eu consiga corrigir o problema e fazer com que ele não aconteça de novo? Então, assim, a engenharia, os engenheiros têm muito isso, sabe? Então, a parte toda lógica das coisas, eu diria que é uma característica razoavelmente comum das pessoas que fazem engenharia, seja engenharia química ou outro tipo de engenharia. Mas essas características que eu comentei com vocês são características que são muito mais características pessoais e que eu considero como sendo características essenciais para as pessoas de fato avançarem nas carreiras. Guto, você já tinha falado um pouco, mas quando você, assim que você se formou, você primeiro estagiou ou você entrou direto no mercado de trabalho? Então, eu fiz engenharia química aqui na PUC do Rio, né? Eu sou do Rio, aliás, eu devia ter falado isso para vocês. Eu sou do Rio, eu nasci em Minas e depois fui fazer engenharia química na PUC aqui do Rio. E como parte do curso de engenharia química, você precisa fazer um estágio supervisionado, que é o que eles chamam, né? E nesse estágio supervisionado, no fundo, é uma maneira da universidade te incentivar, na verdade é obrigatório, né? Mas ela está te incentivando a ter contato com o mercado de trabalho. Isso não significa que todo mundo que faz engenharia química vai necessariamente para o mercado de trabalho. Às vezes as pessoas elas optam por seguir caminhos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho amigos que foram fazer, depois do curso concluído, foram fazer mestrado, doutorado e acabaram ficando na área acadêmica, que é o mercado de trabalho, né? Mas não foram para as empresas, para as indústrias, né? Mas então, todo estudante de engenharia química precisa ter um estágio supervisionado. No meu caso, eu fiz o estágio supervisionado nessa empresa norueguesa chamada DNV, e essa mesma empresa, ela me convidou, depois que eu me formei, para continuar na empresa como uma pessoa, já como um engenheiro formado e efetivado. E os principais desafios que você considera para entrar no mercado de trabalho hoje? Eu acho que ter uma boa formação é um ponto super importante. Bom, vamos lá. Falando um pouco do desafio, depois como é que a gente endereça esses desafios, né? Eu acho que um desafio é que a gente nem sempre tem a qualificação que o mercado está querendo, né? Esse é um desafio. Você tem uma desconexão entre aquilo que o mercado está buscando e aquilo que você tem para oferecer para o mercado. Esse é um desafio. Acho que um outro desafio é que sempre que a economia não vai muito bem, as empresas elas evitam fazer grandes contratações, grandes investimentos. Esse é um outro desafio. Um outro desafio que eu antecipo é talvez
a gente não saber exatamente aquilo que a gente quer fazer. E que é super normal, tá? Super normal. Mas é um desafio também. Então, o que eu entendo que talvez sejam formas da gente reduzir esses desafios, né? Assim, ter uma formação boa é uma maneira de você reduzir o desafio. O idioma continua sendo alguma coisa que é ainda, apesar da gente achar que é super normal, mas ainda é um diferencial super importante. Os cursos e as formações que a gente vai agregando ao longo do tempo também acho que é alguma coisa super interessante, que também ajuda a reduzir os desafios de entrar no mercado de trabalho. Então, assim, eu fiz o curso de sustentabilidade. Então, você já está deixando claro para a empresa aonde você quer trabalhar depois, que, olha, ele é interessado, ele é curioso, ele correu atrás de uma formação complementar. Assim, você ajuda a passar mensagens que são mensagens positivas para aquilo que o empregador quer ver, né? Mas, assim, hoje a gente tem muita informação, né? Informação não é o grande problema da atualidade. Eu diria que um dos desafios que a gente tem hoje é em relação a como é que a gente faz o uso dessa informação. Então, uma maneira também de reduzir aí, de aumentar a probabilidade, de aumentar a chance de você entrar no mercado de trabalho, é você buscar informação, né? Você se interessar. Por isso que eu falei que ser curioso é uma coisa super importante. Então, assim, se você vai fazer uma entrevista num lugar, pesquise sobre esse lugar. Pesquise sobre como essa empresa funciona, quais são os valores dela, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela acha bacana, o que ela não acha bacana. Então, assim, isso tudo faz com que essa entrada no mercado de trabalho ela tenda a ser um pouco mais suave. Existe também o aspecto, que é um aspecto de como é que você se conecta com outras pessoas, né? Então, assim, conexão com pessoas que já estão no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, eu cheguei a fazer um projeto, na verdade, eu tive uma experiência de iniciação científica, que é uma outra forma de você também exercitar um pouco dessas relações de trabalho, que era um amigo mais velho que estava saindo da iniciação científica e que esse instituto que ele trabalhava falou para ele, depois que ele avisou que ele ia sair: você tem alguém para indicar? Então, como eu sempre fui uma pessoa que transitava bem, né, tanto com mais novos quanto com os mais velhos dentro da faculdade, falou: tem, vou indicar o Guto. Então, assim, essa conexão, tanto com o professor, como também com pessoas que já estão no mercado de trabalho, é fundamental. Isabela. E quais desafios você acha que como graduado você pode enfrentar na sua profissão e também fora da profissão? Eu acho que o desafio de entrar no mercado de trabalho é um desafio importante, né? Que é um pouco do que a gente já acabou cobrindo na pergunta que o Caio fez. Acho que um outro desafio, e aí a gente tem que ter, enfim, clareza, é a gente tentar sempre buscar um alinhamento daquilo que a gente acredita com aquilo que a empresa acredita, né? Então, por exemplo, se eu não acho que o tabagismo é um negócio bacana, qual é o sentido de eu mandar o meu currículo para uma empresa de cigarro? Não faz sentido, né? Então, assim, eu acho que a gente se manter alinhado com aquilo que a gente acredita é um desafio importante, porque na medida que a gente vai ficando mais velho, né, a gente vai tendo compromissos, né, e obrigações e tal, e a gente vai montando uma família, e aí tem escola de criança para pagar e tal. Às vezes é tentador você abrir mão de algumas coisas que você acredita para que você se mantenha empregado, para que você tenha uma posição mais importante ou um aumento, né? Então,
eu acho que isso aí é um desafio constante, viu, Isabela? A gente sempre está coerente e alinhado com aquilo que a gente acredita. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa antes, que era uma empresa americana de consultoria, e eu era o responsável pela operação aqui no Brasil. Eu era o CEO da empresa aqui no Brasil. Essa empresa, ela decidiu encerrar as operações no Brasil, né? Por diversos motivos, né? Mas decidiu encerrar as operações. E aí, depois que ela encerrou as operações, eles me convidaram para ir para os Estados Unidos, né? Para continuar na empresa, só que nos Estados Unidos. E aí, por questões familiares, né, a gente acabou optando por não fazer esse movimento. E aí, como a relação era muito boa, eles falaram: então a gente vai contratar uma empresa para te ajudar a buscar uma outra colocação para você. E aí, nesse processo, uma das coisas, e isso funciona quase como uma terapia profissional, sabe? É um trabalho de coaching profissional, né? Então, assim, nesse processo, uma das coisas que eu me dei conta era que eu precisava continuar trabalhando numa empresa que eu tivesse orgulho de falar que eu trabalhava nessa empresa. E uma das coisas que eu me dei conta naquele momento, que era um momento de transição de carreira, era que eu realmente precisava continuar numa empresa que eu tivesse orgulho de falar para os meus filhos que eu trabalhava na empresa. Trabalhava numa empresa que auxiliava os seus clientes a atuar de uma forma ambientalmente melhor. Que no fundo é um pouco disso que a consultoria ambiental, a consultoria de sustentabilidade faz. Então, assim, se eu te disser também, né? Mas Guto, se você não tivesse ido para a RM, será que você teria ido trabalhar em uma outra empresa que não seria exatamente alinhada com aquilo que você acredita? Eu não sei te dizer, tá? Só pra gente também não ser hipócrita de falar que não, então eu só vou trabalhar nesse negócio, porque na verdade você restringe, né? Agora, o fato de eu trabalhar numa empresa que é super alinhada com aquilo que eu acredito facilita muito a vida. Então, se eu trabalhar num lugar e eu não gosto, isso vai ser um inferno, vai ser terrível, terrível. Então, assim, eu acho que é um desafio, viu, Isabela, assim, você está sempre buscando esse equilíbrio, buscando de fato um lugar que você se sinta bem. E, Guto, qual você acha que são, tipo, os principais benefícios, tipo, de um engenheiro químico, assim, no mercado de trabalho? Eu acho que é isso que eu comentei, Gabi. O engenheiro químico, ele é, acima de tudo, um resolvedor de problema. Por isso que eu acho que o engenheiro químico, ele é muito coringa, né? Esse é um termo carioca, eu não sei se em São Paulo isso funciona, mas ele é muito coringa, ou seja, ele joga em várias posições. Por quê? Porque ele é um cara cartesiano, um cara muito objetivo, uma pessoa, né, muito objetiva. Ela é uma pessoa que faz a análise, né, tem um raciocínio analítico muito claro, tende a ser objetivo, apesar de que alguns, como eu, gostam de falar, mas tende a ser objetivo. E aí, isso tudo é valor, é ativo para a empresa. Então, assim, o que eu antecipo, assim, em termos de porque o engenheiro químico talvez tende importante, eu diria isso, tá? Realmente diria isso. De entrar no mercado de trabalho, de engenharia química, você acha que ficou mais fácil? Você acha que tem mais vagas hoje em dia? Ou você acha que ficou mais difícil, mais nichado? Não, então, eu acho que tem muita oportunidade hoje para engenheiro de uma forma geral, tá? Por quê? Porque o engenheiro hoje, ele pode trabalhar na indústria, ele pode trabalhar no serviço, ele pode trabalhar no sistema financeiro. Tem muito engenheiro que vai trabalhar em banco. E por que o engenheiro vai trabalhar em banco? Porque o engenheiro é um cara analítico, é uma pessoa que tem um raciocínio lógico, claro, né? É bom de matemática, etc, etc. Então, assim, a gente tem de fato habilidades que são habilidades desejadas em muitas áreas da economia hoje. Sim, falar que talvez um dentista pode fazer qualquer coisa, eu vou achar difícil.
apesar da importância do dentista, né? Mas o engenheiro, ele pode fazer muitas coisas. E essa resiliência, né, essa habilidade de se acomodar e de se adaptar, eu acho que é um grande valor que a gente tem. De novo, isso tudo a gente fala do ponto de vista teórico de formação, né, Caio? Mas a gente não pode deixar de considerar que essa questão da formação, a gente agrega as características pessoais de cada um, né? De novo, obviamente que quando a gente faz a escolha, de forma geral, né? Quando a gente faz a escolha da profissão, essa escolha da profissão já carrega nela características pessoais. E é um desafio, né? Porque assim, vocês todos são muito novos, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos, tá? Entrei com 16 anos. Se eu disser para vocês com certeza absoluta que eu sabia o que eu queria fazer com 16 anos de idade, possivelmente eu não vou estar falando a verdade. No segundo ano científico, eu tive uma professora de química orgânica que eu adorava. Eu falei, acho que deve ser alguma coisa com química. E aí, uma coisa com química para engenharia química foi um pulo. Depois que eu estava já na engenharia química, eu não tive dúvidas que a engenharia química ia me preparar muito bem para o mercado de trabalho. É um curso sofrido, porque assim, enquanto você vai ter, por exemplo, amigos que optaram por fazer outras graduações, né? Eventualmente graduações que não requerem tanto estudo, tanta dedicação. Engenharia requer, então assim, é muito estudo. Eventualmente você vai se deparar com notas que você não sabia que eram possíveis, porque são notas dentro da realidade da engenharia, não são notas da realidade de colégio. Quer dizer, assim, eu sempre fui um bom aluno, nunca fiz prova final, recuperação, fui lá segundo lugar na Olimpíada de Matemática da minha escola, tal. Mas quando você chega na faculdade, você vai falar assim, tirei 3 em cálculo. Mas como assim você tirou 3 em cálculo? A média foi 2,7, mas eu tirei 3 em cálculo. 3 de 10, não é 3 de 5, 3 de 10. Enfim, então são realidades diferentes, né? Isso é um negócio que a gente tem que a gente tem que ter serenidade para a gente entender que faculdade é um pouquinho diferente, tem que ser diferente, né? Porque se fosse num videogame, é um nível mais avançado, né? Assim, mas não tenho dúvida, é um desafio, tá? É um desafio, mas eu não teria feito outra coisa. Engenharia química continuaria sendo a minha profissão de escolha. Quais os pontos fundamentais que você diria para quem está cursando engenharia ou engenharia química em específico? Eu acho que foco é importante, acho que dedicação é importante, acho que saber que é um período que você vai ter que se dedicar mais na faculdade, e obviamente que isso aí faz um contraponto, que é dedicar mais à faculdade significa dedicar menos a outras coisas que eventualmente a gente gosta também, né? Mas é um momento, é um investimento que você está fazendo. Então acho que isso tudo é fundamental. Agora, uma outra coisa que eu acho fundamental também, e de novo, uma opinião muito pessoal, tá, Isabela? É a gente não deixar de entender que a educação formal, ela é um dos aspectos na formação de um profissional, né? Mas essas experiências que a gente falou, né, de estágio e tal, essas vivências, eventualmente, eu fui fazer um intercâmbio fora, né, tive a chance de aprender um outro idioma, de vivenciar uma outra cultura, isso também tem valor naquilo que a gente quer ver em um profissional recém-formado. Então, assim, a gente, nessa lógica do profissional recém-formado, a gente quer ver, de novo, a educação formal, a formação, o conhecimento que ele adquiriu ao longo do curso, mas também a habilidade dele de se relacionar, né? A habilidade dele de entender que, no fundo, a gente, principalmente hoje, com essa globalização, com a internet e tal, a
gente precisa saber lidar com diferentes culturas. Quando a gente fala, eu fui fazer uma viagem com a minha família e olha, eu aprendi, eu consegui ver muitas coisas que eu via nos livros, né? E às vezes a gente até guarda mais aquilo que a gente vê na viagem do que aquilo que está nos livros, né? Então é um pouco disso, né? Quer dizer, essa vivência que a gente também adquire, ela ajuda nesse sentido e ajuda a formar, a preparar um profissional melhor para a entrada no mercado. Guto, agora para finalizar, infelizmente, a última pergunta. O que te motiva, dia após dia, a, continuar no mercado de trabalho e, principalmente, como que a engenharia química te ajuda no seu serviço de hoje em dia? Então, o que te motiva, dia após dia, a continuar e não desistir ou mudar de algum ramo, alguma coisa do tipo? Gabi, assim, eu nunca tive dúvida, né, em relação à engenharia química. A gente tem alguns motivadores, né? Não dá pra gente dizer que a gente tem dias bons todos os dias, né? Acho que não existe vida, acho que talvez só no Instagram, né? No Instagram talvez tenha. Mas a vida é isso, sim, a gente ter dias bons, celebrar os dias bons, e a gente tentar minimizar os dias ruins, mas se eles vão acontecer, a gente sabe lidar com eles, né? Eu acho que no mercado de trabalho é a mesmíssima coisa, viu, Gabi? Assim, eu saio de um dia de trabalho, talvez não de uma maneira muito formal, mas com alguma frequência eu saio refletindo se aquilo que eu fiz durante o dia foi mais positivo do que negativo. Então, assim, fazer um balanço daquilo me parece ser um negócio interessante, de novo, para você refletir se você está tendo muitos dias ruins no trabalho, aquilo pode te dar uma sinalização de que talvez você tenha que mudar alguma coisa da sua rotina. Ninguém aguenta dias ruins no trabalho o tempo todo, né? Então, assim, o que me motiva? Motiva saber que eu estou fazendo um negócio bacana, motiva saber que eu estou trabalhando numa empresa que é uma empresa com valores alinhados com os meus valores pessoais, motiva saber que eu ganho dinheiro, né? E que esse dinheiro ele paga a escola das minhas crianças, paga, né, a comida que a gente põe na mesa todos os dias, paga as viagens que a gente faz, as férias, né, e tudo aquilo que, de certa forma, dão mais conforto ao nosso dia a dia. Motiva saber que, de certa forma, eu consigo influenciar de forma positiva as gerações mais novas que estão entrando na mesma empresa que eu trabalho, né? Quando eu ouço que você me ajudou, você me inspirou, ou estou seguindo aquilo que você comentou comigo, etc, etc. Então, assim, isso tudo motiva, né? E faz com que o nosso dia seja um dia bom. Eu acho que o que dá força para a gente continuar é essa busca por dias bons, né? Dias que são positivos, dias que você fez coisa que agregou, que contribuiu para a empresa com quem você trabalha, contribuiu para o cliente que você está assessorando, contribuiu para o meio ambiente, né? Contribuiu para o que a gente quer deixar para os nossos filhos. Então, assim, isso tudo faz com que tudo vale a pena.